Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica tudo que nele tem esperança, assim como Ele é puro. Amém? Amados, preste atenção que Deus vai tratar conosco nesses domingos. Nós ouvimos falar, pessoas que falam assim: eu sou filho de Deus. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizer que eram totalmente incrédulas, não tinha nenhuma prática religiosa, e falam: eu sou filho de Deus, eu mereço isso. E como que nós sabemos que somos um filho de Deus? Como que nós temos essa certeza que somos um filho de Deus? Preste atenção. Muitos sabem quem são meus filhos porque se parece comigo. Um filho que pertence àquela família, ele tem praticamente quase as mesmas atitudes daquele pai, daquela mãe. Quando nós somos filhos, temos um pai, nós vamos nos espelhar naquele pai. Seremos parecidos com aquele pai, até fisicamente. Você veja que às vezes você olha a criança ainda pequena e fala: nossa, é a cara do pai. Então ele sabe que aquele menino, ele tem uma marca, ele tem o DNA do seu pai, ele tem ali a forma do seu pai, ele é parecido com ele. E de olhar e falar assim: ah, esse aí é filho de fulano. E agora, falando de ser filho de Deus, como que eu posso dizer que realmente eu sou um filho de Deus? Não basta eu dizer que eu sou um filho de Deus, eu tenho que viver como filho de Deus. E será que nós, nos dias de hoje, estamos vivendo dessa forma? Será que quem não nos olha pode dizer que somos hoje realmente um filho de Deus, ou seja, pessoas transformadas, pessoas que somos realmente nova criatura? Quem te conhece há muito tempo olha para você e pode dizer: olha, você mudou, você não é mais o mesmo. Porque nós não podemos louvar a nós mesmos, são os outros que têm que falar e dizer: olha, parabéns. Mas as atitudes não são daquele que realmente teve uma transformação, que hoje é realmente uma nova criatura. Uma das coisas que vamos ver na vida de alguém que ele é um filho de Deus é quando ele está numa tempestade, a reação que ele tem, se é positiva, se é negativa. Se eu digo que eu sou, tenho a certeza que eu sou filho de Deus, pertenço ao Senhor, eu sei que tudo que eu passar, o Senhor está comigo. Mas se eu não sou filho de Deus, eu me comporto como uma pessoa somente interesseira. Um filho de Deus não serve a Deus por interesse. Se Deus faz, eu estou feliz. Se Deus não faz, eu não estou feliz. Ser filho de Deus, comportar como filho de Deus em qualquer circunstância, eu vou continuar glorificando o nome do Senhor. Olha que interessante esta passagem que está em João capítulo 8, diz tudo que nós precisamos. João capítulo 8, versículo 35. Vamos ler o 34 antes, depois nós lemos o outro. João 8:34. Quem contou, diga amém. Replicou-lhes Jesus: em verdade, vos digo, todo que comete pecado
é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha o 37. Bem sei que, pois, que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Olha aqui para mim. Olha que Jesus olha para os fariseus e fala assim: olha, vocês são fariseus, vocês são conhecedores da lei, vocês conhecem a lei, vocês ensinam a palavra, só que vocês não se comportam como filho, porque o filho é livre. O filho, ele não vive com a mente embaraçada, é livre. Jesus está olhando para ele assim: olha, quem é filho não vive pecando, mas quem continua pecando ainda é escravo. Existem pessoas que falam: eu aceitei Jesus, eu fui batizado, mas continua escravo de alguma coisa, continua escravo de alguma coisa em sua vida. E Jesus fala: o escravo, ele não permanece em casa, mas o filho permanece na família. Quantas pessoas estão dizendo que hoje são do Senhor, são crentes, mas é qualquer coisa que acontece, sai da igreja. A qualquer coisa que acontece, muda a maneira de falar, não é? São pessoas inconstantes, são pessoas que não têm raiz e falam que são crentes. Jesus, ele chamando aqueles fariseus para a responsabilidade, ele fala: olha, o escravo, ele não tem firmeza, o escravo, ele não para, o escravo, ele tem que sempre alguém mandar ele fazer algo. Quem é escravo, tem que sempre falar: ó, faz assim, faz desse jeito, anda por aqui, trabalha assim. Esse é o escravo. O escravo é que nem aquele que é pago para trabalhar, enquanto paga ele faz. O filho não. O filho de Deus, aquele que é do Senhor, não precisa ficar falando para ele toda hora o que ele tem que fazer. Por quê? Porque ele não é mais escravo do pecado. Aquele que é escravo do pecado, ele sempre tem aquilo no seu coração: isso não tem nada a ver, isso pode, isso é coisa do apóstolo, isso é coisa da igreja. Ser livre para alguns é viver no pecado. Ser livre para alguns é continuar com as mesmas práticas do passado. Quantas pessoas falam que são filhos de Deus, mas quando alguma coisa acontece, a sua boca vomita palavras horríveis. Quantas pessoas que falam que são crentes, filhos de Deus, na primeira luta que vem, ou alguém que provoca, ele é o primeiro a mostrar que tem atitude de escravo. Como que pode? Como que pode você dizer que você é filho, se você ainda continua sendo a mesma pessoa que você era com a tua esposa, quando você era do mundo? Como que pode você dizendo que você hoje é filho de Deus, se ainda você continua tratando os seus pais da mesma forma que você tratava antes? Jesus está dizendo aqui: olha, sabe o que vocês são? Escravo. Porque se vocês conhecessem a mim, vocês seriam livres. Quem é livre não tem dúvida quem está servindo. Quem é livre, quando chega na hora da ceia, ele fala: Senhor, eu tenho que ter comunhão contigo primeiro. Quantos que na hora da ceia fala: não estou preparado? Quantos que na hora de tomar uma decisão para batizar fala: não estou preparado? Quantos que quando chegam em casa é para dar um bom testemunho no lar, mas não conseguem? Por quê? Porque não são livres. Vive com pecados ocultos, vive escondendo coisas que sabe que um dia as coisas vão acontecer. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor em Números capítulo 32. Veja aqui,
Números 32. Números 32. Versículo 23. Quem encontrou, diga amém. Porém, se não fizeres assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Eu vou ler de novo. Números 32, 23. Porém, se não fizeres assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado há de achar. E existem coisas que as pessoas continuam praticando, que não é de Deus, continua ainda na sua vida, e o Senhor está dizendo: se você continuar desse jeito, o pecado vai achar você. Não adianta. O que o homem semear, ele vai colher. Não adianta, de Deus não se zomba. As pessoas às vezes estão ouvindo: olha, você está errado, não faz assim. Mas você continua insistindo em ser assim. E Deus está dizendo: você continua assim, o pecado vai te achar. Exemplo de que o pecado achou. Exemplo: Caim matou seu irmão. O pecado achou ele lá na frente. Ele teve consequência. Davi caiu no adultério com Batseba, tentou sair fora de todo jeito e enrostir o que ele fez, o pecado, tentou se esconder. Lá na frente o pecado achou Davi. Ele teve a consequência na vida dele, não só na vida dele, mas na sua família. Um filho de Deus, ele sabe que quando ele erra, ele peca, ele tem que se arrepender. E quando o arrependimento, ele é um arrependimento que não gera tristeza, que não gera aquele temor, tem consequência. E Davi, Caim e muitos outros, Sansão, ele pecou, e o pecado achou ele lá na frente. O que aconteceu com ele? Quantos que guardaram aquele pecado? Quantos que preferiram insistir naquele erro, e o pecado achou? Quantas vezes os jovens que são solteiros estão namorando e continuam, vivem uma vida de pecado, vive como se fosse marido e mulher, tem intimidade e tudo mais, e acha que a melhor coisa é eu parar de fazer a obra, eu não tomo a ceia, e depois eu tenho que arrumar minha vida e casar, porque assim eu não estou em pecado. Não, você está pior ainda. Você está pior do que aquele que está fazendo sem conhecer. Você está pior, porque uma hora o pecado vai te achar, pode te achar até dentro do casamento. Você vai colher aquilo que você semeou no ano passado. Quantos que pensam: não tem nada a ver, isso é coisa, nós estamos vivendo em outra época. A Bíblia não muda, a palavra de Deus é a mesma. Posso ouvir um amém? Quantas pessoas acham que fazendo tal coisa, praticando tal coisa, eu venho na igreja, me arrependo, venho aqui, eu louvo, sou crente, mas não se arrependeu daquele pecado, não se arrependeu daquela prática. Ele prefere o quê? Fugir, se fazer de vítima. Não sou eu não, prefere se esconder. Mas aqui o Senhor está dizendo: cuidado, que o pecado vai te achar. Sabe o que é este achar? Sabe o que significa? Topar, encontrar com. Ou seja, o seu pecado vai te encontrar. Tome cuidado. Olha para o irmão e fala assim: irmão, nós somos de Jesus, e se somos de Jesus, nós somos luz e sal desta terra. Quem dá glória a Deus? Olha, outra coisa que as pessoas têm o costume: são crente, são filho de Deus, mas é fofoqueiro. Você quer saber da vida da outra pessoa? É só perguntar para ele:
Antes eu chamava esse crente, crente jornal. Hoje eu ponho o nome dele de irmão Facebook. Sabe a vida de todo mundo. Ele acha que é bonito falar dos outros, sabe, comentar coisas malignas dos outros. Quando acontece uma coisa com uma pessoa, ele fala: você ficou sabendo o que aconteceu? Ele é o primeiro a dar uma má notícia. O pecado vai te achar. Cuidado. A Bíblia está dizendo que nós vamos nos tornar semelhante ao Senhor. Não sabemos qual é esse dia, mas tem muita gente escondendo coisas da sua vida, que a qualquer hora isso vai aparecer. Não adianta. Nós estamos dentro da casa do Senhor. Nós estamos no lugar aonde Deus está falando conosco. Posso ouvir um amém? Olha, pessoas que às vezes estão casadas e não estão satisfeitos com o que têm, fica olhando para coisas de fora, fica procurando aventuras, e depois vem na igreja: Senhor, me perdoa. O pecado vai te achar. Cuidado. A Bíblia é bem clara que está falando. Judas vendeu Jesus por 30 moedinhas. O que aconteceu com ele? O pecado achou. Morreu. Suicídio. Ele se arrependeu? Não. Ele teve remorso. Depois veio o quê? Loucura a cabeça dele, foi e se matou. Mas não teve salvação. O pecado achou. Pedro negou Jesus, achou ele lá na frente. Escute uma coisa: se nós somos filhos de Deus, nós vamos nos comportar como filhos de Deus. Aonde eu for, vão olhar para nós e vão dizer: aí está um autêntico crente. Dá uma glória a Deus aí. Quando se vem dentro de uma igreja, nós temos que encontrar dentro da igreja um povo que é filho de Deus. Uma certa vez, um rapaz ia passando perto de uma igreja, e esse rapaz, o pastor estava na porta, e o pastor falou assim: vem cá, vem cá. Pois não, pastor? Você não quer vir para entrar aqui dentro para orar conosco? Ele olhou assim, viu todo o povo de joelho, orando. Daqui a pouco ele falou assim: orar? Orar com quem? Você, no meio deles, de orar de joelho? Eu? Ele falou: é você. Mas aí dentro só tem hipócrita. Ele falou assim: então tem lugar para você, pode entrar. Ninguém é melhor do que ninguém. Só que cada um tem que entender: se eu sou filho de Deus, a partir de hoje eu vou começar a praticar. Posso ouvir um amém? A mulher que foi pega em adultério, em João capítulo 8, o pecado achou. Uma hora aconteceu. Só que Jesus estava ali. Naquele momento os fariseus queriam achar algo para pegar o Senhor, nem tanto por causa daquela mulher. Mas no final Jesus disse: aonde estão os teus acusadores? Não sei. Ele disse: nem eu também não sei. Mas vai e não. Seja um autêntico filho de Deus. Posso ouvir um amém? Veja, o que às vezes me entristece é quando a pessoa ela fala assim: eu vou marcar um casamento. E ela marca aquele casamento, e você vai na festa, você vai perguntar para ela assim: e a festa? Vai ter festa? Vai ter festa sim. Aí eu pergunto: essa festa é só suco, refrigerante? Não, vai ter uma cervejinha, porque eu tenho alguns da minha família que bebe. O pecado vai achar você. Por que, apóstolo? Porque o casamento é teu. Outros que diziam que era o filho de Deus, Ananias e Safira, os dois aceitaram a mentir para os apóstolos. Lá na frente, o pecado pegou os dois. Eram filhos de Deus, eram crentes, só que mentiram. A mentira gerou morte dentro de casa. Amado, nós vamos tomar ceia.
procure ser um filho de Deus autêntico, porque através de você outras pessoas vão chegar. Oh, aleluia. Outras pessoas vão chegar aqui porque você vai gerar outras pessoas. Jesus disse: eu quero que você vá e dê muito fruto. Só dá fruto quem é filho de Deus. Olha o que o teu irmão fala assim: só dá fruto quem é filho de Deus. Posso ouvir um amém? Agora, qual o fruto que você tem dado na sua casa? Apóstolo, eu me lembro que uma vez, pode já ver os diáconos já se preparando, por favor. Eu lembro uma vez que quando eu me converti, eu tinha umas práticas religiosas meio erradas, porque assim eu era ensinado. E eu morava num apartamento em Mogi das Cruzes, e minha mãe me ensinou que era para colocar um espelho de frente para a porta de entrada, oval. Não vai fazer isso não, meu irmão. E esse espelho, ela diz assim: olha, toda vez que entrar alguém com espírito ruim, esse espelho vai pegar esse espírito. Aí eu coloquei um baita de espelho, dava de frente para a porta. Aí quando chegava aquelas pessoas que eu achava que não era muito legal, eu já olhava para o espelho. Só podia falar, só faltava falar: espelho, espelho meu, pega ele. Mas aí, quando chegava, aí quando eu me converti, o espelho estava lá. Todos que entravam não entendiam, porque com esse tamanho, o espelho estava aqui, ó. O pessoal perguntava: mas o que está fazendo aquele espelho? Não dá para ele enxergar. E quando eu me converti, o Espírito Santo começou a falar: tira o espelho. Eu falei assim: deixa eu ver para quem que eu vou dar o espelho. Porque eu pensava assim: se eu quebrar o espelho, eu vou ter 7 anos de azar. Olha a mentalidade daquela pessoa que não conhece Jesus. Agora, eu não quebrei o espelho. Eu falei assim: eu não posso quebrar esse espelho, porque eu não tinha ninguém ali naquela hora para dizer assim: olha, pode quebrar que não vai te acontecer nada. Eu só tirei o espelho. E nem lembro o que eu fiz, se eu dei para alguém aquele espelho há muito tempo. Mas eu desfiz dele. Mas não fiz o que era correto, porque ainda não conhecia. Existem pessoas que falam assim: eu tenho tanta bebida em casa boa, eu não bebo mais, mas eu não vou jogar fora, eu vou dar para alguém. Se você é filho de Deus, você não vai dar maldição para outro. Você vai jogar fora. Apóstolo, tem tantos CDs lá em casa que não são evangélicos, mas eu nem ouço mais. Mas os CDs estão lá. Eu e a bispa tínhamos uma coleção de CDs. A bispa, ela ouvia Elvis, o negócio dela era Elvis Presley. Meu negócio era mais assim, rock, né? Era mais, ela já era mais assim, romântica. E quando se converteu: nossa, eu vou quebrar o CD. Nossa, paguei tão caro, álbum duplo. E naquela época, CD, naquela época era muito caro, gente. Não que eu sou antigo assim também, né, irmão? Mas o Gabriel correu da minha casa, não é assim não, Gabriel. Mas aí ficou no coração aquele medo. Falei assim: mas o que eu vou fazer com esse CD? O Espírito Santo falou assim: você vai me servir? Ou vai servir a isso que você está vendo? Peguei CD por CD, quebrei todos, joguei fora e falo: Senhor, a partir de hoje eu quero ser um filho de Deus. Nada mais vai me atrapalhar para te servir. Mas por que eu fiz isso? Porque eu me converti, eu tinha que cumprir um ato religioso. É porque eu me converti, eu passei cedo do Senhor. Amados, na tua casa tem que ser uma casa autêntica do Filho de Deus. O que os seus filhos diriam de você hoje lá dentro? O que você assiste lá na sua casa? O que você está ensinando os teus filhos a assistir? Você gera nos teus filhos o desejo de estar na igreja? Ou não?
Você vai dizer para o Senhor nesta manhã: Senhor, eu vou estar firme nesta campanha, porque através de mim eu vou ganhar alguém para Jesus. Seja um filho de Deus. Somos o filho de Deus. E o filho de Deus, ele não está preocupado em ter a sua herança. Ele sabe que o momento certo o Senhor vai recompensar a sua vida. O filho de Deus, ele vive na casa de Deus, mas não pensa que nunca vai ter nada. Deus tem o melhor para você. Fique de pé em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Hoje é ceia. Feche os teus olhos. Qual o pecado que tem tentado achar você? Qual o pecado que tem tentado derrubar você? Peça perdão hoje. Você sabe aonde você está errando. Você fica falando, não vou fazer, você acaba sempre fazendo. Hoje é tua decisão. Hoje é teu dia. É dia de você abrir teu coração, Senhor, e falar: Senhor, chega. Eu quero viver o melhor do Senhor a partir de agora. Eu quero ser um filho de Deus. Fale para Deus isso. Senhor Jesus, liberta esta vida, Deus, que há tempo tem lutado para ficar longe desse pecado. Há tempos tem tentado, Senhor, a se libertar, mas a palavra do Senhor diz que se conheceres a verdade vos libertará. E essa verdade é o Senhor. Quando o Senhor vem fazer parte da nossa vida, somos livres. Quantas vezes cantamos na igreja que somos livres, somos salvos, mas não vivemos assim. Oh meu Deus, quantas pessoas estão procurando aquela igreja que se adapta ao seu pensamento? Quantos estão procurando aquela igreja que tem aquela festa que ele gosta? Quantos estão procurando uma igreja que satisfaz o seu desejo da carne? Muitos não estão procurando Jesus, estão procurando aquela igreja da moda. Mas está na hora da igreja, do teu povo, procurar Jesus, aquele que veio para mudar, para transformar. Nós não podemos ser iguais às pessoas do mundo, porque o Senhor diz que nós somos sal, nós somos luz. Senhor, ouça o clamor do perdão desse irmão, ouça o pedido de socorro dele, que ele seja um autêntico filho de Deus, que nesse mês todos aqui aprenderão coisas que muitas vezes não sabia. Ser um autêntico filho de Deus. Pai, que antes desse irmão tomar a ceia, ele possa olhar para si mesmo e dizer: eu preciso me arrepender disso. Chega. Examine-se a si mesmo, homem. Examine-se. Olha para a tua vida, veja quem você é hoje. Peça perdão de tudo. Se arrependa de pensamentos que você tem tido, coisas que você fala. Se você ainda não é casado, mas já mora com uma pessoa como se fosse, peça perdão para Deus. Você está em pecado de fornicação, muda isso, casa com esta pessoa, acerta a tua vida. Oh, aleluia. Ah, Senhor, pessoas que têm pecado da pornografia, pessoas que não conseguem resistir às coisas do diabo, Senhor, leva esta pessoa ao arrependimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja livre desse mal, seja livre para ser de Jesus. Você não é escravo, você é de Cristo. Levante as suas mãos e fala: Senhor Jesus, eu sou um filho de Deus, eu não sou escravo. Fala: eu não sou escravo, eu sou filho. E o filho não vive mais no passado, vive do novo do Senhor em sua vida. Aplauda o Senhor Jesus.